Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Lucas Antônio Araújo aqui, s- sétimo ano, aula de Geografia. Estou substituindo a professora Carol, porque no momento ela se encontra adoecida e vai ficar aí alguns dias de repouso, tá joia? E estamos aqui prosseguindo com as aulas para que vocês possam aí realizar as atividades a home office, tá joia? E vamos que vamos. Vamos pro conteúdo? O conteúdo, né, desta primeira aula nossa se resume à leitura e interpretação de textos e mapas das páginas 17 a 36. Então vocês vão começar aí, juntamente com o professor, a estudar um pouquinho sobre o território brasileiro e a questão das suas regiões. Então vocês, logo aí na página 17, vocês vão ler o texto chamado Território Brasileiro e suas regiões e vão analisar e comparar os mapas. Eu deixei uma observação aí para vocês, que a expressão regionalizar, né, quando aparece aí no texto, significa o quê? Agrupar em regiões considerando características comuns, como características naturais, geográficas e sociais. Então, essa expressão regionalizar que aparece no texto significa isso. Ou seja, o território brasileiro está dividido em pedaços, né? E esses pedaços são o quê? Conhecidos como regiões. E como essas regiões foram agrupadas? Foi procurado características comuns. Então olharam para a natureza e falaram: essa natureza é igual à natureza daquela outra cidade, daquela cidade, daquela cidade. O povo dessa cidade tem características sociais igual daquela cidade, daquela cidade, daquela cidade. E foi feita aí, né, uma das divisões, que é a divisão mais conhecida, que é do IBGE, do território brasileiro, né? Norte, Sul, Nordeste, né? Centro-Oeste, Sudeste. E isso aí vocês já viram algumas aulas passadas. Porém, em 1967, né, o famoso geógrafo Pedro Pinchas Geiger, né, ou o famoso geógrafo Pedro Geiger, ele propôs uma regionalização do Brasil baseada em características históricas e socioeconômicas, diferente da regionalização do IBGE. A gente está acostumado, né, com a do IBGE, que é essa que o professor acabou de falar: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, né? Essas regiões que a gente está acostumado. Agora o Geiger, não, ele criou uma nova regionalização e isso fica muito claro aí no mapa. Vocês podem observar aí no mapa desse texto, na página 17, que tem as duas regionalizações. Estão erradas as duas? Não, as duas estão corretas, mas a mais famosa é a do IBGE, tá joia? O Geiger ainda falava que ele separaria, né, os blocos dele por complexos regionais ou regiões geoeconômicas de Geiger. Era como ele chamava os blocos que ele dividiu as regiões do Brasil. Na página 18, no tópico atividades, vocês vão realizar a atividade 1, 2 e 3. Lembrando que a 1 e a 2 é pessoal, gente. É uma resposta de vocês, tá joia? E a terceira vocês podem usar o texto aí como base para responder. Ainda na página 18, vocês vão preencher o quadro do tópico Organize as Ideias. Então preencha um quadro, tá supimpa, muito facinho de responder esse quadro aí, tá joia? E comecem as atividades do tópico Hora de Estudo, baseando-se na explicação do professor, no texto e nos mapas. Então, quem prestou atenção no que o professor acabou de falar, quem conseguiu aí ler o texto com calma e observou bem os mapas, vai conseguir realizar essas atividades muito facilmente, aí vai se destacar, tá joia? Na página 19, vocês vão continuar e terminar os exercícios do tópico Hora de Estudo. Vocês vão fazer questões aí, né, 2, 3 e 4 e vão ler os enunciados com atenção. E depois façam a leitura da imagem do Debré. Fiquem aí pelo menos 5 minutos olhando essa obra aí do famoso Debré, porque ela vai auxiliar em boa parte dos estudos aí na página 19. Tá joia? Página 20. Aspectos naturais. Geologia
relevo e hidrografia. Então a gente entra aí em aspectos naturais que a gente trabalha em geografia, né? A questão da geologia do relevo e da hidrografia. Vamos lá. Geologia, o professor deixou aí, ó, facinho para vocês entenderem. É a ciência que estuda a origem, história, vida e estrutura da Terra. Então, geologia é essa ciência. Relevo é um tipo de saliência, uma irregularidade que se destaca em uma superfície. Em geografia, o significado de relevo se refere ao conjunto de formas que sobressaem na crosta terrestre, concebida sob a ação de forças internas e externas, denominadas de agente de relevo. Então tem aí o que significa relevo, o conceito de relevo, e na apostila de vocês, na hora que tiver o texto aí explicando, tem imagens, tá joia? Então tem imagens do que é um relevo, o que é essa saliência, o que é essa irregularidade, tá joia? O que é isso que sobressai. Então vocês vão dar uma olhada aí na imagem que está do lado do texto, tá bem clarinho para vocês entenderem. Hidrografia é um dos ramos da geografia física que estuda as águas da superfície da Terra, abrangendo rios, oceanos, lagos, mares e geleiras, e etc. Ou seja, hidro, tudo que tem a ver com hidro, tem a ver com água. Então é o estudo aí dos ramos da geografia física. Então é o estudo das águas, o que são oceanos, o que são lagos, o que são rios, por que que existem, para que servem. É isso que a hidrografia estuda e é isso que essa unidade vai começar a estudar a partir de agora. Página 21. Vocês vão ler atentamente o texto, estrutura geológica do território brasileiro, e vão responder os questionamentos. Leiam muito atentamente, gente, que tem algumas respostas que estão, inclusive, no texto. Então, se vocês forem atentos, vocês vão conseguir responder. Tá joia? Dica do professor aí. Observe as imagens e o mapa Brasil, localização na placa sul-americana. E observe a imagem aí do famoso Pico da Neblina, né? Dá uma bela olhada aí e observe bem as imagens aí para contribuir com o texto que vocês acabaram de ler. Na página 22 e 23, vocês vão ler atentamente o texto. Ocorrem terremotos no Brasil? Nunca passou essa dúvida na cabeça de vocês? Será que ocorre terremoto no Brasil? Não ocorre? Já ocorreu? Por que que não ocorre, né? Como a gente pode observar, e vocês já devem ter estudado sobre isso, as famosas placas tectônicas, elas possuem, algumas delas possuem falhas, né? Até virou um filme do famoso lá, The Rock, né? Terremoto, falha de San Andreas, por exemplo, aquela cidade ali de San Andreas, ela possui, né, a placa tectônica debaixo daquela cidade possui uma falha, como se fosse um corte numa rocha, como se a rocha tivesse rachada. E por possuir isso, toda vez que a camada, né, as placas tectônicas começam a se movimentar e o calor do núcleo da Terra está muito forte, aquela placa acaba tremendo demais e não aguenta, onde gera terremoto. Mas e no Brasil? Será que tem alguma falha? Então vocês vão observar o mapa aí dessa estrutura geológica e vão começar a compreender alguns conceitos geográficos que o professor já deixou aqui para vocês, como por exemplo os cratons, né? Que são os escudos da Terra, né? São constituídos por terras, são constituídos por rochas metamórficas, duras. Então são rochas duras que funcionam como escudo, tem um formato, né, rochoso e automaticamente também a sua consistência é dura. Temos também os dobramentos, né, dobramentos antigos, que a gente fala que são as serras e chapadas, devidos ao grande dobramento por meio de processos erosivos. Ou seja, processos erosivos, aí chuva, né, todos os processos erosivos que acontecem e vão formando, sabe aquelas rochas que vocês veem com desenhos, né? Vocês olham aquelas pedras e por que que as pedras ganham aquela forma? Justamente por causa da erosão, que é algo ocasionado aí muitas das vezes pela água da chuva. Feito isso, né, entendendo esses dois conceitos geográficos, vocês vão ler o texto Estrutura Geológica e Recursos Minerais Brasileiros.
vão ler esse texto e vão observar o mapa. Principais jazidas minerais. O que são jazidas, gente? Jazidas são local de concentração de uma ou mais substâncias úteis que tenham valor econômico. Por exemplo, você cavou lá um buraco no quintal da sua casa, de repente você achou lá no buraco, começou a sair um negócio preto, petróleo. Você encontrou uma jazida de petróleo, ou seja, um local, um buraco, um local que tem substâncias úteis e que tem valor econômico. Petróleo é rio de dinheiro. Você e eu ficaríamos ricos, né? Se encontrássemos isso no nosso quintal. Pena que é só um sonho. Mas fica claro aí o exemplo de jazidas. Na página 24, vocês vão efetuar a leitura dos textos, a presença do minério de ferro nos crátons e dobramentos antigos. Prestem atenção que vai aparecer alguns conceitos, né? O primeiro conceito que aparece no texto é indústrias de base. O que é uma indústria de base? É o setor das indústrias que abastece os demais setores, né? Então isso se chama indústria de base. Por exemplo, uma fazenda, tem a vaquinha lá que dá o leite, não tem? Então vamos chamar assim essa fazenda de indústria de base, porque o leite que vai para o mercado, antes de vir para o mercado, tem que pegar dessa primeira indústria, é a indústria de base. Outro conceito que aparece aí, bens de consumo. O que é bens de consumo? Mercadoria pronta para ser consumida. Então, bem de consumo é aquela mercadoria que já está pronta. Por exemplo, o pé de moleque, né? O chocolate já está ali embaladinho, já está na embalagem. Então, ele é um bem de consumo, já está pronto para ser consumido. Logo depois de entender esses dois conceitos e ler o texto, vocês vão ler o segundo texto. Combustíveis fósseis nas bacias sedimentares. Combustíveis fósseis, lembrando aí que está falando do quê? De petróleo, né? Para quem não sabe, petróleo é um combustível fóssil. Professor, mas fósseis não tem a ver com osso? Sim, tem a ver com osso. Então, é mais uma teoria aí, quem sabe, dos famosos dinossauros, né? As bacias sedimentares são depressão da superfície terrestre. É onde muitas das vezes é encontrado o quê? O petróleo. Tá joia? Na página 25, vocês vão terminar de ler o texto. Combustíveis fósseis na bacia sedimentares. Vão observar a imagem ao lado do texto. Olhem atentamente. Realizar as atividades 1, 2, 3 e 4. Lembrando que, olha a dica que o professor vai deixar aqui para vocês. Crátons e dobramentos antigos é comum a extração de minérios. Então, se você quer achar minérios, você vai ter que procurar em crátons e dobramentos dos antigos. Bacias sedimentares é comum a extração de petróleo. Então, se você quer encontrar petróleo, você encontra nas bacias sedimentares. Página 26. Leia um texto, formas do relevo brasileiro. Leia um texto, a classificação do relevo brasileiro e o projeto Radam Brasil. O que era esse projeto Radam Brasil? Era um radar instalado em um avião do Exército Brasileiro em sobrevoos nos anos de 1970 e 1985, tá joia? Para ver as questões do relevo brasileiro. Então esse radar ele delimitava quantos relevos o Brasil tinha, a altura desses relevos, né? A importância de cada um deles. Mas, né, o famoso geógrafo Jurandir Ross, ele, poucos anos depois, ele dispunha de recursos mais avançados e ele faz uma nova classificação, um pouco mais completa, que vocês vão ver aí no texto, tá joia? Vocês vão realizar a atividade, então, do tópico cartografar, atividade 1, letra A e letra B. Na página 27, observe atentamente o mapa, unidades do relevo brasileiro, classificação de Jurandir Ross. Então esse geógrafo ele fez um mapa, né, com os atributos mais modernos dele, sobre os relevos brasileiros, né? Então vocês vão observar o mapa dele, vão ver a diferença do mapa dele com o texto que o Exército Brasileiro fez lá sobrevoando, tá joia? Logo após isso, vocês vão ler o texto Planaltos e observar a imagem. O que são planaltos aí, né? Fica explanado para vocês aí.
É uma forma de relevo constituído por áreas elevadas com cume mais ou menos nivelados, com certo grau de plenitude, ou seja, uma região plana que está localizada em um lugar alto. Tá joia? Na página 28, vocês vão ler o texto Depressões, Planícies e Hidrografias do Brasil. Vão observar as imagens. A observação, gente. Depressão não é ficar trancado no quarto chorando, tá joia? Porque o crush não tá te dando bola mais não. Em geografia, depressão é outra coisa. Depressão é uma forma de relevo com irregularidades que possui uma leve inclinação por conta do desgaste sofrido devido à ação do vento e da água, e a altitude que pode ir de 100 a 200 metros. Então, depressão se trata disso em geografia, tá joia? Planícies se trata de uma grande área geográfica com pouca ou raramente nenhum tipo de variação de altitude, como um deserto ou um pântano. A gente chama isso de planície. Pense num exemplo de um deserto ou um pântano aí, algo reto, né? Algo sem muitas curvas, algo sem muitos picos, né? Então pense nisso, tá joia? Página 29 e 30, vocês vão ler o texto Mar Territorial Brasileiro, vão conhecer um pouquinho do mar que cerca o Brasil, né, sobre o território do Brasil na questão do mar. Então observem bem, leiam bem esse texto, observem bem os mapas, tá joia? E no tópico Olhar Geográfico, vocês vão iniciar a leitura do texto Os Aquíferos, né? Abrigos das águas subterrâneas brasileiras. Então, aquíferos é um abrigo de água subterrânea. Então, vocês vão conhecer onde existe isso no Brasil. Vai falar nesse texto. Um textinho bem legal, gente. Vocês vão gostar. E vocês vão terminar de ler o texto na página 30 da apostila. Assim que terminar, vocês vão fazer a leitura e análise do mapa Brasil Grandes Aquíferos. Tá joia? Terminaram. Vocês vão realizar as atividades do tópico Cartografar. Exercícios 1, letra A, B e C. Página 31 e 32, leitura do texto Águas superficiais e regiões hidrográficas do Brasil. Junto com essa leitura, né, vocês vão fazer uma análise, olhem, observem o mapa do Brasil, regiões hidrográficas. Façam a leitura do texto Região Hidrográfica Amazônica, né, você vai ver que é uma das maiores, não só do Brasil, mas como uma das maiores do mundo. Então, observem isso, né? E façam a leitura do tópico Conexões, analise a imagem referente ao texto, tá joia? Página 33 e 34. Vocês vão estudar aí a região hidrográfica do São Francisco, né? Leitura e análise de textos e mapas. Para quem se lembra, recentemente, uns anos atrás, passou uma novela na Rede Globo chamada de O Velho Chico, que infelizmente o ator Francisco Montenger, né, acabou falecendo no Rio, né? Foi algo muito trágico, passou nos jornais, passou no Fantástico. Se você conversar com seu pai, com sua mãe, eles podem até citar algo do tipo para você. Foi justamente no Rio São Francisco. Então aí, ó, aquela novela chamada Velho Chico, né? Chico é um apelido de Francisco, era em referência a esse rio, né? Então vocês vão ler aí sobre essa região hidrográfica tão rica para o Brasil, mas ao mesmo tempo tão perigosa, o tanto que ele acabou falecendo nas águas desse rio. Então vocês vão fazer a leitura, né, do texto Região Hidrográfica do Tocantins, Araguaia, e regiões hidrográficas do Paraná, Paraguai e Uruguai, né? Vocês vão aprender um pouquinho mais lendo esses textos. Vocês vão terminar de ler esses textos na página 34 e vão realizar a pesquisa. Prestem atenção para tudo que você estiver fazendo e presta muita atenção no que o professor vai falar até aqui. Vocês têm que fazer uma pesquisa. Que pesquisa, professor? As regiões hidrográficas brasileiras, né? Tá aí na página 34. Como atividade extra, entregar para a Carol após a avaliação. A pesquisa tá valendo nota de 0 a 10, entenderam? Marca aí no caderninho, né? Marca aí no cantinho, pausa o vídeo e marca. O que a professora quer? Ela quer aí a pesquisa que está na apostila de vocês, né? Pode marcar na própria apostila.
denominadas regiões hidrográficas brasileiras. Vale de 0 a 10, vocês vão entregar depois da semana de prova, tá joia? Prestem atenção, não vão dizer que o professor não avisou depois. Então, caprichem. Página 35 e 36, né? Exercícios do tópico. Organize suas ideias. Então, vocês vão fazer esses exercícios 1, 2 e 3 após observar o mapa conceitual dessa página na apostila. Na página 36, vocês vão realizar os exercícios do tópico Hora de Estudo. Realizem os exercícios 1, 2, 3 e 4. Tá joia? Fica por aqui essa nossa aula de geografia. Até a próxima aula. Bons estudos. Não se esqueçam das pesquisas. Tá joia? Não se esqueçam da pesquisa, valendo de 0 a 10. Até a próxima, minha gente. Falou!